Olá, amigos e ouvintes do blog da comunicação. Está começando mais um Comunicast. Hoje a gente comenta aí sobre futebol, né? Todo mundo aí deve ter acompanhado nessas últimas semanas a seleção brasileira. Está disputando lá na Argentina a Copa América. A seleção do Mano Menezes, primeira competição do Mano à frente da seleção. Eu sou o Guilherme Freitas e hoje eu vou conversar com dois dos nossos colunistas, né? O Leandro Lopes e com o Henrique Torres, né? Dois dos nossos colunistas do blog da comunicação, para estar falando sobre essa seleção brasileira que até agora não emplacou. Bom, Leandro, bem-vindo aí ao Comunicast mais uma vez. Você já participou de edições passadas sobre futebol e vamos ver daí o que a gente discute sobre o Mano e a sua seleção. Um abraço, Guilherme, um abraço para o Henrique. Já participei de diversos Comunicasts sobre futebol, acho que eu venho palpitando desde a era Dunga. E é um prazer, sempre que me convidarem, estou aqui presente, de verdade é um prazer. Um abraço para todo mundo que está ouvindo e vamos comentar. Legal, Henrique, você também participou há um tempo atrás, né, do Comunicast e agora faz sua estreia, né, no Comunicast esportivo. E vamos aí debater essa seleção do Mano que até agora não mostrou a que veio lá na Copa América. É verdade. Boa noite, Leandro, boa noite, Guilherme. Agora é um prazer estar aqui agora comentando sobre futebol pela primeira vez. Legal. Bom, pessoal, a gente teve essa estreia aí na Copa América, um 0-0 horrível, né, contra a Venezuela, jogo muito ruim. Brasil totalmente sem inspiração, a defesa também dando vários sustos. Depois um jogo contra o Paraguai que começou até melhorzinho, né, o Brasil saiu na frente, deixou o Paraguai virar, com falhas também da defesa. O Ganso muito apagado no jogo, o Neymar também. E é graças ao Fred, né? Quem diria, o Fred foi o salvador da pátria no último minuto empatando o jogo. E aí a gente teve esse último jogo contra a seleção do Equador. Placar meio enganoso, né? 4-2, embora o Brasil no primeiro tempo tenha jogado mal também. O Júlio César deu caiu tarde, né? No gol do Caicedo, né? Piadinha que todo mundo tá falando. E o Brasil também não fez aquela atuação que todo mundo esperava. Leandro, o que você pode dizer aí dessa primeira fase da seleção? Está muito abaixo do que a gente estava esperando. Você concorda com isso? Então, Guilherme, eu concordo, mas eu acho que a gente tem que ter calma na hora de analisar. Apesar de eu estar louco para meter o pau também na seleção e falar mal tudo que todo mundo está falando, mas é que eu vejo a escalação do time, a convocação que o Mano fez, e eu não acho peças tão ruins. Tudo bem, a gente não tem o meio-campo mais criativo do mundo e o Pato talvez não seja o melhor centroavante, porque não é a opção dele, não é muito bem a coisa dele. Mas a escalação até que é certinha, o Lúcio, o Thiago Silva, sabe? O Ramires não é um volante ruim, todo mundo lembra dele no Cruzeiro. O Lucas Leiva também não é um mordedor, né? Um volante de marcação, e volante de marcação é isso mesmo, da era de Gilberto Silva daí pra frente, Mauro Silva, né, daí pra frente. Então, acho que o time em si, os 11 que o Mano vem colocando em campo, e os 23 que ele leva também, não tem algo tão melhor. Exceção feita a um jogador ou outro, como o nosso lateral esquerdo titular, que não é lá essa maravilha de lateral, ou o Jadson, que de vez em quando a gente não sabe bem por que tá lá, mas o time não é ruim, de fato, em valores individuais. Agora os jogos foram horríveis. É simplesmente terrível assistir um jogo do Brasil. Aliás, assistir um jogo da Copa América nessa primeira fase foi terrível. Foi missão das mais ingratas. Foi muito mais legal assistir a Copa do Mundo Feminina, se alguém viu. Sim. O golaço da menina japonesa, quase do meio de campo, foi muito mais legal, porque a Copa América tá, na verdade, muito chata. Os milhões de empates, defesas se sobressaindo aos ataques, embora as defesas não sejam tão seguras, os ataques que estão bem confusos, mas foi triste de ver. Brasil e Venezuela foi um jogo terrível. E o Paraguai, o Mano deu a luz, né? Deu a sorte de acertar com o Fred. E saiu esse empatezinho que, na minha opinião, salvou. Se o Brasil tivesse perdido para o Paraguai, tivesse tentado contra o Equador precisando ganhar, depois dessas duas pequenas contribuições do Júlio César pro Caicedo, acho que o Brasil não teria se recuperado não, o psicológico teria falado mais alto.
E, aliás, deu sorte do Pato fazer o terceiro gol logo depois. Eu não gosto do time, mas não sei dizer porquê. O time não é tão diferente do que eu levaria. Só que não tá dando certo como time. E tá dependendo muito, muito mesmo, em demasia, do futebol especial do Ganso, do brilhantismo do Neymar e do Pato tá num bom dia. Se não for assim, o Brasil vai sofrer. Se o Brasil, se o Júlio César não tivesse dado a contribuição, aí seria o Brasil que tinha caído cedo, né? Sim, teria caído cedo. Ou não, né? Essa Copa América aí, até o terceiro colocado, às vezes consegue se classificar, né? É uma brincadeira, né? Meio regulamento aí, meio... Onde também tem esse problema, né? O Brasil já jogou sabendo do resultado do adversário, né? Que normalmente a última rodada, os 2 jogos são no mesmo horário, né? Mas é Conmebol, né? Então a gente já está acostumado com isso daí. Eu só um adendo, eu ouvi hoje a menina da Sport TV falar os 8 melhores times da América do Sul passam pra... Poxa, gente, os 8 melhores, pelo amor de Deus. Tem 10 times na América do Sul. Quer dizer, era difícil ficar fora, né? Quem ficou fora? O México, que levou o sub qualquer coisa, a Costa Rica também levou o sub qualquer coisa, e as seleções que não tinham condições. Quer dizer, os 8 melhores da América do Sul, não insulte nossa inteligência. E o México tem jogador de sobra, né? Porque jogaram Copa Ouro, depois teve jogador pego no doping, jogador com rolo com prostituta em hotel, então teve aí que aproveitar a seleção C, né? Se fosse o Ronaldo, não teria nada disso. Bom, Henrique, o que você pode complementar aí dessa primeira fase? A gente viu aí que o Brasil está com seus principais jogadores, né? Está com jogadores jovens, jogadores que todo mundo pediu, queria ver, mas não está funcionando. O que você pode dizer aí dessa primeira fase da seleção? Eu tendo a concordar com o Leandro. Eu acho que o time que ele levou não é tão ruim assim. Com exceção feita a alguns jogadores que eu não deixaria de levar e alguns que ele levou. Eu não sei, eu acho que falta mesmo eles virarem um grupo de fato. Tá todo mundo esperando um pouco que o outro resolva. Eu acho que falta muita mesmo objetividade. Tem muita firula, muito jogo complicado. Eu acho que muitos gols o Brasil deixou de fazer porque enfeitou demais, ou porque queria dar um toque a mais. E eu acho que nisso, eu gosto muito dele, o Ganso é fundamental, mas ele está muito sumido do jogo. Então eu acho que o Brasil está dependendo muito, eu não sei se eles estão se tornando dependentes de algumas peças, esperando que essas peças resolvam, como o Ganso ou como o Neymar. E até porque nos primeiros jogos a gente viu também o Daniel Alves, que foi assim, jogou uma temporada fantástica no Barcelona e principalmente contra o Paraguai ele foi muito ruim mesmo, né? Perdeu a bola lá na defesa e o Maicon entrou e mostrou, na minha opinião, um pouco mais de seriedade, né? O Maicon tá apertado na defesa, ele dá um bico para fora, né? E o Daniel Alves tenta sair jogando. Então acho que isso também é um problema do próprio time, né? Como você falou, né? De enfeitar eu acho que deu para sentir muito esse problema com o Daniel Alves ontem, com a entrada do Michael, porque o Michael, eu acho que ele foi o melhor jogador em campo ontem. Jogou muito bem. O Brasil, a maioria das vezes, descia com perigo pelo lado direito, porque do lado esquerdo, com exceção de uma vez que deu certo uma jogada ali, o Brasil era nulo do lado esquerdo. Parece que os próprios jogadores já viram que pelo lado esquerdo não vai sair muita coisa, né? Por que será? Bom, a gente falando aí da seleção, né, que também tá jogando mal, mas os outros 2 favoritos, né, Argentina e Uruguai, principalmente o Uruguai, que muita gente esperava depois da Copa, até a Argentina que tá jogando em casa, tem o Messi em grande fase, os 2 times também não jogaram absolutamente nada nessa Copa América. A Argentina melhorou no último jogo, mas quase perdeu da Bolívia, né? Se o Marcelo Moreno não tivesse pensado tanto antes de saber o que fazer com a bola, teria feito 2-0 e a Argentina poderia ter começado a competição perdendo. E o Uruguai também, né? Empatou com o Chile, empatou com o Peru, né? Times que... O time uruguai é muito mais time, né? O que vocês podem aí também falar desses 2
gigantes, né, da América do Sul e que vão, graças à primeira fase ruim, vão acabar tendo que se enfrentar nas quartas logo de cara. O que você pode falar, Leandro, da Argentina e do Uruguai, que até agora também estão devendo futebol? Então, eu fico preocupado, na verdade, porque são duas das maiores seleções do mundo. A Argentina pode não ter feito uma Copa do Mundo brilhante, mas caiu para a Alemanha, que teve, na minha opinião, pelo menos, o futebol mais bonito. Acho que não só na minha, na opinião de muita gente. E o Uruguai teve o melhor jogador da Copa. Esperava-se muito do Forlán, esperava-se muito do resto do time uruguai em si, né? Do time como um time do Soares, a base da Copa, né? Sim, a base da Copa inteira estava lá. E o futebol não sai. Eu fico preocupado porque eu começo a acreditar que o futebol tá nivelado por baixo. É isso que começa a aparecer. Eu sei que talvez eu esteja misturando um pouco os assuntos, mas uma final entre Holanda e Espanha, seleções que nunca foram campeãs e chegaram nessa final, acho que foi uma prévia de que o futebol está mudando. E a Copa América está aí também para comprovar isso. Quer dizer, eu não sei se eu vou estar aqui falando uma besteira, mas o futebol mais bonito apresentado na Copa América para mim foi o da Venezuela. Sabe? Eu não sei se é uma bobagem tremenda, mas é o futebol mais legal de ver, porque além dos caras jogarem aceitando a deficiência técnica que tem, a deficiência não, a dificuldade, né, técnica que tem, eles demonstram a raça e se esforçam e superam os próprios limites. A gente espera demais do Brasil, como eu falei, espera-se muito do Ganso ou do Messi. O Messi tem no Barcelona o Xavi e o Iniesta do lado dele, né? Ele não tem não é o Mascherano, sabe? Não é o Gago. É complicado, embora esses não sejam jogadores quaisquer, óbvio que não, mas o Xavi e o Iniesta estão acima, talvez no futebol mundial só abaixo do Messi. Então, fico preocupado e feliz ao mesmo tempo. É dúbio, mas é verdade, porque preocupado porque a gente tem duas análises para fazer aí. Ou as grandes seleções do mundo estão jogando futebol pífio, ou as seleções menores estão aumentando seu nível futebolístico, e eu não sei para onde apontar, na verdade. Eu sei que é chato você assistir um jogo que Brasil e Venezuela empatam, em que a Argentina se mata pra ganhar da Costa Rica, porque aí não vai me dizer que foi um 3-0, mas não foi nada disso. Se não fosse o gol do Agüero, aquela bola espirrada, nada daquilo teria acontecido. São gols achados, acho que todo mundo concorda com isso. Então, é de ficar preocupado, mas é de torcer também por uma evolução dos outros clubes, das outras seleções. O Chile também apresentou um bom futebol, quando o Valdívia conseguiu jogar, depois de recuperar a coxa do chute no vácuo. O Chile também teve uma atuação legal, toque de bola envolvente, não fosse aquele grande atacante careca chamado Suárez, que é um fazedor de gols nato, o Chile teria vencido mais fácil. Então acho que é para ficar preocupado com os clubes que não evoluem e para ficar feliz pelas seleções que parecem se aproveitar desse pequeno declive nas grandes seleções e jogar um futebol melhor. Acho que é um momento interessante e chato do futebol. E você, Henrique, concorda aí também? O Argentina e o Uruguai que são os maiores campeões, né, inclusive, né, da Copa América, e a gente esperava um bom futebol, não estão jogando nada, sofrendo para passar até do meio de campo em determinados momentos, né? Ficam acuados no próprio campo, o adversário não deixa esses times jogarem. O que você pode falar desse momento ruim aí, e bom, né, como o Leandro falou, desses dois times tradicionais? Eu acho que eu concordo principalmente com a segunda parte do que o Leandro disse, de que existe um nivelamento atualmente muito grande no futebol. Eu acho que isso é bom. Em geral, os times que estão na Copa América, eles estão superando as dificuldades técnicas, estão jogando sabendo das próprias limitações, estão jogando certinho. O futebol atualmente, eu acho que jogado certinho, taticamente perfeito, ele está superando em muito a técnica, que atualmente ela é deficiente em todo o futebol, inclusive no brasileiro. O Brasil, para mim, anda com uma dificuldade imensa de revelar grandes atacantes, grandes centroavantes, por exemplo. Sim. Então,
particularmente eu gosto dessa mudança. Eu gosto de ver os times jogando nivelado. Então, talvez não dê para culpar tanto Uruguai, Argentina e Brasil por esses maus resultados. Mas, de qualquer forma, tem que levar em consideração que, tecnicamente, são seleções muito superiores. Brasil, Argentina e Uruguai. Então, eu não sei, fica difícil analisar por que essas seleções jogam tão mal. A minha ideia é de que existe um nivelamento, tanto que na Copa do Mundo, se pega, por exemplo, para mim o caso mais evidente disso é a Suíça. Eu nunca vi um futebol tão retranqueiro quanto o da Suíça. E eles ganham, cara, eles ganham da Espanha e eles não tomam gol. E isso é um futebol efetivo, eficiente. Eles não tomam gol e fazem um gol a cada 3 jogos, mas funciona. É mais ou menos assim, pra mim, que os times, as seleções consideradas de menos tradição estão jogando contra as grandes. Foi como a Grécia, né, que ganhou aquela Eurocopa lá de Portugal, que ninguém dava nada e jogava só na retranca, ganhava de 1-0. E é um futebol bonito, pelo menos na minha opinião, o da Suíça que o Henrique falou, é um futebol bonito, assim, não é aquele negócio plástico de garrincha, mas é bonito, cara, de ver, um time que, quer dizer, são estilos de jogos, os americanos jogam basquete, jogam NBA focados na defesa, defense, é bonito ver um time que marca desse jeito, e pelo menos eu acho bonito. Mas uma coisa que eu tava aqui pensando, né, os times estarem jogando tão mal, vocês acham que seria também por causa de pouco tempo de férias, que os caras acabaram de sair de uma temporada cansativa, né? Tiveram temporada nos clubes europeus, depois a Copa do Mundo, aí depois poucos dias de descanso, depois outra temporada e agora outra competição de seleção no meio. Vocês acham que isso também pesa? O desgaste físico? Olha... Ou é apenas um detalhe? Eu acho que é um detalhe a ser considerado, entendeu? Não é nada tão importante. Eu também faço parte daquelas pessoas que dizem, poxa, os caras têm hotel 5 estrelas, viagem de avião de primeira classe ou não sei o que, mas óbvio que é desgastante. Mas aí a gente vai entrar naquela velha discussão do tão bem feito calendário do futebol, que vai calhar nisso, e é complicado. Os meninos das seleções de base também tem que jogar durante as férias. Acho que o Neymar passou isso na pré-temporada passada. Ele não se apresentou depois para a seleção porque tinha que fazer pré-temporada. É difícil, cara. Enquanto não tiver um calendário um pouco mais humano. A gente vê que o excesso de jogos às vezes atrapalha, né? Claro. É muito jogo. É porque bom, vai fugir total da discussão, mas como o futebol é dinâmico, precisa de dinheiro, essa coisa de cota, arrecada, não sei o que, cada vez mais a Copa do Mundo e os eventos são para arrecadar grana, vídeo amistosos tão eficientes que a seleção brasileira faz, ou a entrevista do Ricardo Teixeira para Piauí, todo mundo devia ler. Então é um negócio, a partir do momento que é um negócio precisa gerar lucro, então os jogadores, coitados, eles são só a cereja do bolo. Bolo bem caro. Sim, bem caro. Bom, pra gente terminar então esse podcast aqui, eu queria saber de vocês o que vocês acham do que pode acontecer com o Mano, caso o Brasil perca, talvez o Paraguai agora, ou numa semifinal, ou até na final, caso o Brasil arranque e vença. Vocês acham que o Mano, pelo fato de não ter eliminatórias, se a seleção tiver um desempenho muito ruim nessa Copa América, né, pior do que está tendo agora, vocês acham que para ele a situação fica mais complicada, até porque não vai ter aquela sequência de eliminatórias que você pode jogar contra uma Argentina aqui, um Uruguai, golear, ganhar fora, se recuperar, ganhar autoestima? Ou vocês acham que ele pode ficar como o Dunga, né, que pegou uma seleção, teve momentos ruins, foi para uma Olimpíada, perdeu lá para a Argentina e mesmo assim se sustentou no cargo até a Copa. Meu palpite é que eu acho que a CBF vai manter o Mano até a Copa do Mundo. Vocês concordam também? Eu também acho que ele fica. Eu não vejo muito como tradição da CBF assim, cortar o trabalho
do técnico pelo meio, apesar de já ter acontecido outras vezes. Não é a minha expectativa, apesar de achar que o Brasil vai cair antes da final e pro Paraguai. Eu também acho que vai ser muito difícil a CBF cortar o Mano, né? Porque a gente viu nos últimos anos, né? O Parreira teve momentos de meio que de tensão e ficou, o Dunga também. Só o que eu me recorde mesmo, o Filipão também passou por esse problema depois que perdeu por Honduras e ficou. Só o Leão mesmo que caiu. Caiu no avião. O último que eu lembro foi o Leão. Não sei se o Luxemburgo chegou a... o Luxemburgo também. O Luxemburgo foi... Acho que foi depois da Olimpíada. Que o Brasil... Luxemburgo foi depois da CPI, né? Isso, não tinha como ficar, né? Coitado do Luxemburgo, tadinho. O Leão caiu pela super seleção que ele montou, né? Com jogadores assim... Acho que foi a pior seleção que eu vi todos os tempos, foi os times do Leão. É impressionante a capacidade que ele teve com vários jogadores bons na mão e levava jogadores... Eu estava até vendo outro dia, né, a escalação do time tinha Carlos Miguel, tinha o Beto Cachaça lá, que era do Flamengo, tinha o Leomar, né, volante. E por aí Leão, vai, né? Leão fez a carreira dos caras. Então. Fez a carreira dos caras. Eu também acho que o Mano não cai não. Embora acredite que o Mano não seja o melhor técnico para a seleção brasileira, porque se todo mundo concorda, eu sei que a falta de tempo para treinar, eu sei que as condições do gramado não são tão boas, o gramado é fofo, aquela zagueira fala que a bola pinga, a gente sabe tudo isso. Mas se o Brasil está convocando jogadores que parecem pertinentes e o time não anda, eu talvez seja estranho cobrar o técnico, mas eu só consigo enxergar dessa forma. Acho que o Mano não é o melhor. A gente vem falando isso desde o começo. Algumas pessoas vêm falando isso desde que ele entrou. Mas também não tem um nome assim, né? Porque o Muricy é bom, mas... mais o perfil do Muricy, né? Eu acho que ele bateria muito de frente com o CBF. Então. Se tem um gênio mais forte, né? E é por isso também que eu acho que o Mano não cai. Por conta desse negócio de não bater de frente com a CBF. E o Ricardo Teixeira botou um Mano que era técnico do Corinthians, que tem a maior torcida do país. Então se o Brasil perder a Copa, por exemplo, não tem como você culpar o dirigente da CBF por levar um técnico competente. Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, ressuscitou o Ronaldo e era técnico do Corinthians. Então quem é que vai reclamar? Só a gente. E também algumas pessoas eu estava ouvindo esses dias estavam até sugerindo um técnico estrangeiro, né? Pelo fato também de muitos jogadores atuarem na Europa, já tem uma mentalidade de futebol europeu e tal, mas eu não sei, eu acho que seria muito radical um técnico estrangeiro, mais pro brasileiro, né? Seria meio que ferir o orgulho, né? Eu não vejo mudança aparente com isso. Não vejo nenhuma mudança que pareça benéfica, porque mesmo um técnico estrangeiro, não vejo um técnico tão melhor. A gente vai poder falar em Mourinho, mas talvez que com o time do Real Madrid o Mourinho ainda fez besteira enfrentando o Barça. Aí vai falar de quem? De Guardiola com o time que tem na mão? O time que tem na mão é fácil. Parece fácil. Eu não sei, eu acho que um técnico estrangeiro ia ser muito mais um problema do que uma solução, a não ser que fosse um técnico muito top, tipo Mourinho. Acho que as pessoas aceitariam, mas já é um problema muito grande de sempre que você olha na lista de convocados, você vê a maioria dos jogadores estão atuando fora, então trazer ainda um técnico de fora eu acho que não seria bom, cara. Esse time do brasileiro. Se desvaloriza muito mais, né? Os próprios profissionais aqui, né? Clubes também se sentiriam meio... Porque muitos clubes querem ceder o seu técnico para a seleção, né? Tem tudo isso aí também, né? Mas mesmo, é como o Henrique falou, precisa ser um técnico muito top. E mesmo o Mourinho, assim, o Mourinho é excepcional técnico. Os trabalhos e os títulos dele não deixam a mínima dúvida. Mas eu vi um Real Madrid e Barcelona de um Real Madrid com um elenco fantástico, com o Ozil, com o Cristiano Ronaldo, com o Kaká voltando, com o Benzema, com seja lá o time que for, retrancado contra o Barcelona. Beleza, é o Barcelona, mas eu achei que o Mourinho fez besteira. Então mesmo o Mourinho não é tão... O Luxemburgo já dirigiu o Real Madrid, então técnico por técnico, acho que o Muricy tem muita razão quando diz que a comissão técnica é 20%, 25% do time. Os jogadores precisam se acertar bem.
Mas no papel da seleção, o Mano tem que fazer isso virar um time. Depois que isso virar um time, aí é 80% de jogador mesmo. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Gostaria de agradecer a participação do Leandro mais uma vez, né, debatendo aí futebol, analisando a seleção do Mano. E vamos ver, né, o que dá aí contra o Paraguai. Vamos ver que a seleção, se a seleção consegue chegar até a final, para a gente depois fazer um balanço final da Copa América. Obrigado pela participação, Leandro. Que é isso, Guilherme, o prazer é meu. É sempre bom falar com vocês, falar sobre futebol, falar com o nosso ouvinte. E vamos ver, vamos torcer. Eu particularmente estou torcendo pelo Uruguai, mas vamos torcer para que o Brasil caia contra o Paraguai. Bom, Henrique, obrigado também pela sua participação aqui, né, debatendo sobre futebol. Vai torcer pro Paraguai também? No fundo eu não tô torcendo pra ninguém, mas eu tô torcendo, sei lá, pro Brasil cair antes da final. Eu quero ver o que vai dar com o Brasil caindo. Mas foi um prazer realmente, Guilherme, participar pela primeira vez do podcast sobre futebol e espero por outras oportunidades de participar. Legal. Bom, eu apostei no Uruguai, né, antes de começar, então tem que torcer aí para ganhar da Argentina. Do Brasil aí vamos ver, né, do jeito que tá, capaz de pegar até a Venezuela na semifinal e perder, né, não seria o futebol que tá jogando nada absurdo. E o futebol envolvente da Venezuela pode surpreender. Eu tô torcendo pelo Uruguai por conta da afinidade São Paulina, mas não ficaria nada triste se desse um Venezuela na final. Muito pelo contrário, ia ser sensacional. Afinidade São Paulina? Lugano, Forlan e companhia. Tô torcendo pelo Chile. Imagina só uma final entre, sei lá, Peru e Venezuela. Pra mim é sensacional, cara. Seria... Pra mim é como ver na Liga dos Campeões Besiktas e Shakhtar Donetsk. Ia ser animal. Chega de Real Madrid e Barcelona, só chega os mesmos. E se a Venezuela ganhar, o Hugo Chávez, o cara vai lá assistir o jogo, vai decretar feriado na Venezuela, porque os caras só ganham beisebol e Miss Universo, né? Futebol na Venezuela é difícil. Mas imagina a Venezuela campeã da América, que coisa sensacional que ia ser. Garante uma vaga pra Copa das Confederações também. Olha, né? que sensacional, isso é sensacional, cara. A Venezuela com o Rondon da camisa 9, sensacional. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui, vamos ver o que a seleção apronta aí pra gente, né, pra bom ou pra mal. A gente vai ver o que vai dar aí nesse jogo contra o Paraguai. Também vamos acompanhar a Argentina e o Uruguai, né, que é um clássico, promessa de um jogo tenso e também de um jogo que a gente espera ver um bom futebol dos dois times que estão devendo. E você já sabe, o nosso Comunicast, as edições antigas estão lá no blog da comunicação, no www.blogdacomunicacal.com.br. Você pode ouvir também os outros podcasts sobre futebol que a gente fez, Liga dos Campeões, Libertadores, Brasileirão, e também deixar o seu comentário lá sobre essa seleção do Mano. A gente fica por aqui e vamos ver se a gente volta nas próximas semanas para falar da seleção, né? Caso a seleção avance. Um abraço a todos e até o próximo programa.